naquilo que eu gosto de chamar a aula sobre visão, né? Mas estamos trabalhando as questões do espírito. E uma grande dúvida, e todo mundo me perguntou isso, é que como lidar com a questão do filtro, né? Se Deus fala de um jeito e quer te mostrar algo poderoso, você às vezes, Deus quer te mostrar, sei lá, um baú de tesouro e você acaba vendo um fusca enferrujado. Porque entre o que Deus fala, libera, e aquilo que a gente enxerga ou ouve, existe o que eu expliquei, que eu gosto de chamar de filtro da alma, ou não sei qual nome que você quer dar, mas a percepção tua aqui na Terra. Porque ela é condicionada àquilo que você viu, aquilo que você ouviu, aquilo que você entende como vida. Por exemplo, Deus quer falar com você na linguagem dos sonhos. A linguagem dos sonhos ela é alegórica. Então, vai depender muito do que você viu, do que você enxergou a vida como vida, para entender o que Deus falou ou o que Ele está falando. Então, o que é cadeira para mim, o que é carro para mim, o que é bicho, o que é aranha para mim, o que é cobra para mim, não é o que é para os outros, não é? Tem gente que vai querer interpretar um sonho ou uma visão, vai na internet, aí eu vi uma cobra, aí o que é ver cobra? Aí, por exemplo, cobra é traição, cobra é mentira, cobra é o diabo. Só que cobra também é o símbolo da medicina. Então, às vezes a pessoa gosta de cobra, cria cobra, tem como bichinho de estimação. Para ela, cobra é cobra. Então, você não pode definir suas visões, as coisas a partir dos outros ou de coisas que você achou na internet. Você precisa traduzir suas visões, suas revelações a partir daquilo que você entende como entende. Entendeu? Então, se você entende que balanço significa isso, Deus vai te mostrar algo. Não limite o que Deus quer te mostrar. Agora, o caminho de que a gente gosta de chamar de meditação, a Bíblia vai chamar de êxtase ou transe, e a gente chama de transe também no cotidiano nosso. Tem alguém com o áudio aberto aí, gente. Por favor, alguém veja aí que está com o áudio aberto e desligue. Bom, acho que deu certo aqui. Onde que eu estava? Me perdi aqui. Me perdi, gente. O que eu estava falando? A interpretação dos sonhos, pai. Interpretação de sonhos. Isso. São de cobras. Então, assim, na verdade não é nem interpretação de sonhos, é visão, é o geral. Tudo que você vê, tudo que você receber no mundo espiritual, muitas das vezes vai ser de forma alegórica. E você precisa se abrir para isso. Agora, ontem, rapidamente, eu dei um exemplo e fiz um exercício. Lembrei. Estava falando sobre transe. A Bíblia vai chamar de transe, né? É que a gente, a religião, ela gosta de pegar algumas nomenclaturas e inventar moda. Então, no Brasil, a palavra transe, ela fica ligada muito ao budismo, a Xixenoe, por aí vai. Porque transe é um estado de quase dormência, mas você está acordado, né? Você está... Só que se você for ver, por exemplo, a visão de Pedro, que recebe que um lençol descia cheio de bicho. Lê lá, está escrito assim, ó.
subiu no terraço para orar e caiu em êxtase. Cair em êxtase ali é transe. É um transe, ficou entre céu e terra, ficou meio chapado. Você vai ver João passando por isso, você vai ver Moisés, você vai ver vários textos que está em profunda êxtase. Profunda êxtase ali é um êxtase. Então, quando você vai ter uma visão, você se desconecta da terra, não está dormindo ainda, mas você se conecta a Deus. Por isso que é muito bom para você ter uma visão, você parar com o que você estiver fazendo, até que você amadureça, chega um nível que você tem visão andando, olho aberto, dirigindo. Mas só que a, a melhor visão é aquela que você para, você vai orar, você bota um louvor, você vai orar mesmo, Deus, quer falar com o Senhor. Então ali você fecha seus olhos e se conecta. E quando você se conecta, o reino dos céus, Deus vai começar a impartir sementes para você. E essas sementes, conforme 1 João diz, que o Espírito Santo nos dá a semente, elas formam imagem, formam palavras, formam visões. E aí você passa a ter uma vida onde você tem visões. Quando a Lisandra me fez uma pergunta, e eu falei, me lembra disso amanhã, que isso é um assunto bem legal de se entender. Quem que já teve o famoso déjà vu? Chega num lugar, aí parece que aquilo que aconteceu, já aconteceu de alguma forma. Bom, por que você tem esse sentimento? O que é o déjà vu? Primeiro, que Deus conhece a vida. Então as decisões vão determinar. Deus é tão grande que numa rua de 10 escolhas, ele sabe todas as escolhas o que vai dar. Então, se a Jéssica escolher para a esquerda, direita, para o centro, centro-oeste, centro... para onde ela escolher, Deus sabe qual é o resultado. Agora, quando você está conectado em espírito, o espírito é atemporal. O espírito é atemporal. Tua matéria é temporal. Tua matéria tem começo, meio e fim, vai para a direita, vai para a esquerda. Agora, teu espírito, ele é atemporal. Ele se move em todos os tempos. Se ele se mover em Deus, ele pode receber impressões do que vai acontecer daqui a 10 dias. Então, o que acontece? Para mim, o que se chama de déjà vu nada mais é do que um cumprimento de uma visão espiritual. Em algum momento você teve aquela visão espiritual, você sabia disso, e quando você chega lá, bom, meu Deus, parece que eu já vivi isso. E verdade, já viveu, só que viveu no espírito, já viveu com Deus. E quando cumpriu aqui no tempo e no espaço, você tem um sentimento que já aconteceu. Tem pessoas que eu conheço que parece que eu já conhecia. E talvez no mundo espiritual já houvesse uma conexão, e quando não desconheceu, só houve clareza do que acontecia. Então, para mim, déjà vu é o cumprimento de algo que já estava acontecendo no espírito e que quando chegou a hora, aqui na Terra, você já teve a impressão que tivesse vivido, e de fato viveu, mas viveu em Deus, porque faz parte da tua jornada em Deus. O teu espírito é atemporal, ele não tem presente, passado, futuro, ele está em Deus, ele se conecta a Deus, então ele se move, eu posso estar conversando aqui e estar me movendo, falando com Deus ao mesmo tempo. Eu sempre falo isso, nós somos bidimensionais. Então eu posso estar aqui projetando coisas daqui uma semana com Deus. Então quando acontecer, eu estou entendendo na matéria aquilo que eu vi no espírito. Isso é déjà vu. Agora, qual é a chave para você limpar teu filtro? Bom, provavelmente a maioria de vocês já passaram por cura na alma. Cura na alma é um bom limpa-filtro. Você vai lá, tem um seminário, você vai lá, perdoa todo mundo, você descobre as áreas que há de atuação, que demônios trabalham.
Vai lá, descobre a área de atuação que feridas te causaram. E aí você perdoa, você sai daqueles lugares. E a base para limpar qualquer filtro, para tirar qualquer demônio, se chama perdão. Sem perdão, não tem nada. Mateus deu uma semana para a galera aqui de cura na alma, de demônio, de sai capeta lá. Eu não sei como foi, eu não estava aqui. Mas deve ter sido bom. Mateus entende desse assunto. Ele era meio endemoniado. Aí a gente libertou ele, e quem é liberto pode libertar os outros. Mas, primeira coisa, um bom tempo de cura na alma. Mas existe outra chave. Existe um caminho que você não precisa ficar esperando o próximo curso de cura na alma, ou você não precisa fazer, porque tem crente que já fez 25 cura na alma, que já não tem nem alma mais, já secou até a alma, e ele está querendo curar mais alguma coisa. Já cauterizou a alma dele, ele já foi quantos? 55 cursos de encontro com Deus, de sai capeta, meu Deus do céu, mas nem alma tem mais. Tá louco, maior, tem que encontrar com Jesus. Então, assim, existe um caminho muito fácil. Você precisa entender que a tua alma não é um fantasminha, teu espírito não é um fantasminha, né? A ala da tua alma, não, a tua alma é um HD, que a ciência vai dizer que não existe computador na Terra que pode replicar o que a cabeça de um homem pensa. Pô, e olha que, se você olhar para o teu celular, você já acha ele mais inteligente que você, né? Que já faz coisas que você acha que você não consegue, mas o cérebro humano, a capacidade humana, a mentalidade é um negócio absurdo. E é absurdo que um cérebro pode receber. Então, por exemplo, Jesus diz assim, mais vale uma alma do que o mundo inteiro. Sabe que você pode ter aceitado Jesus, mas ele não ter conquistado a tua alma? Porque a tua alma tem áreas, portas, lugares, é gigante. Assim como Jesus é uma pessoa em um lugar, você também é uma pessoa em um lugar. Biblicamente, Jesus não te chama só de rei e sacerdote, ele chama de reino e sacerdote. Por que reino? Porque você também é um lugar onde ele habita. E quando Jesus diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro, é porque uma alma, se você for medir o que cabe dentro dela, cabe quase um mundo de informações. Então, tomar tua alma, tomar lugares em você, não é fácil. E render a tua alma totalmente a Jesus, não é tão simples quanto parece. Quantos de vocês aceitaram Jesus, vivem com Jesus, mas vivem cheio de problemas? Tem traumas, tem medos, anseios, fraquezas, porque são alas da sua alma que ainda não foram conquistadas, que ainda não foram cobertas, que não deixou Jesus entrar. Eu gosto de dizer que a tua alma é um grande corredor cheio de portas. Algumas estão abertas, outras enferrujadas, outras... E Jesus precisa conquistar todas elas. Eu estou no caminho. Uma alma elevada é uma alma que Jesus conquistou bastante nela. Agora, imagina que Jesus quer te dar um beijo na testa como um pai, mas o teu pai você nem teve. É uma porta na tua alma que você vai ter dificuldade. Vamos dizer que Jesus quer te fazer carinho, mas você foi agredido a tua vida inteira. É uma porta da tua alma que você vai ter dificuldade. Digamos que Jesus quer te encher o bolso de dinheiro, mas você tem várias portas de escassez. São áreas que Jesus ainda não conquistou. Digamos que Jesus quer te fazer um bom marido, quer que você case, menina, menino. Tem uns velhos também que estão precisando casar aqui. Mas, digamos que Jesus quer que você case, mas você não consegue porque o teu primeiro casamento foi fracassado, você perdeu alguém, não tem boas referências. Ou seja, são áreas traumatizadas e cauterizadas na tua mente, na tua alma, que Deus não pode trabalhar. Jesus não pode trabalhar. Porque como ele vai trabalhar?
se está cauterizado. Agora, o que eu vou ensinar para vocês hoje não é uma coisa que você faz um dia, é uma coisa que tem que fazer parte da tua oração. Quando eu dou essa aula, eu chamo ela de caminhos da alma. Por quê? São caminhos que tua alma torce. São lugares que tua alma tem. Um dia eu ministrei um menino nessa aula e ele é filho de uma prostituta. A mãe dele se prostituía e ele ia para o prostíbulo junto com a mãe. Não sabe quem é o pai. Ela engravidou fazendo o programa. E ele tinha muita dificuldade com paternidade, orfandade gigante. E com a mãe. E ainda que ele amasse a mãe, ele tinha vergonha dela. Então, numa aula dessa, eu ensinei ele. E ele foi junto com o Espírito Santo, não para o céu agora, mas para dentro dele. Porque, assim como você ontem usou rapidamente, espero que você fez o exercício sozinho depois, melhor, quando você orou, fechou seus olhos, junto com o teu caderninho, você recebeu visões, você recebeu informações, você anotou, se não fez, faça. A mesma ferramenta se usa para pegar a mão com o Espírito Santo e entrar para dentro de você. Você vai fechar os seus olhos, meditar com o Senhor e dizer: Senhor, uma branca, sim, cedo, provavelmente você esteja vendo ou lugares celestiais ou lugares dentro de você. Porque quando Deus quer caminhar dentro de você, também terá lugares. Quando esse menino ele fez o exercício, você vai fazer também, você fecha seus olhos, ora e fala: Espírito Santo, me leve nos lugares que o Senhor quer conquistar e eu ainda não te dei. Eu vou te dizer, é assombroso, dá medo. Por isso que eu digo que é uma coisa para a vida, porque tem coisas que na hora você não consegue. Porque eu vou te contar 2 testemunhos rápidos. O desse menino, quando ele entrou para dentro, ele viu dentro do quarto, ele amarrado, cheio de arame. E ele estava dentro de um quarto escuro, cheio de arame amarrado. E ele olhou e disse: Espírito Santo, que é isso? Ele disse: esse é você, dentro da área de paternidade. Mas hoje eu vim te libertar. E ele disse que o Espírito Santo veio e abraçou ele. Quando o Espírito Santo abraçou ele, os arames começaram a cair. E o Espírito Santo derramou óleo e curou as feridas. O Espírito Santo pegou na mão dele e disse: vem cá, vamos sair desse quarto, vamos sair desse lugar de trauma. E ele disse que ele via a mãe na porta, e ele tinha que romper e perdoar a mãe. Então ele perdoa a mãe junto com o Espírito Santo. Ele deixa aquela pessoa ali dentro do quarto. E o Espírito Santo fala: agora fecha essa porta. E ele fechou a porta. Quando ele fechou a porta, diz que a porta saiu voando na visão e se lançou fora. E aí, quando ele olhou para frente, tinha uma escada. E Jesus falou: agora você pode subir aqui. E ele subiu essa escada. E quando ele subiu a escada, dava num jardim. Nesse jardim, ele via um leão branco vindo e falava com ele. E era Jesus. E ele disse que ele abraçou o leão. E quando aquela juba tocou o rosto dele, ele foi curado do ódio que ele tinha do pai que ele não conheceu e da mãe por se prostituir. É tão curado que hoje ele cuida da mãe. E casado, tem a vida. Outro caso foi de uma menina que não teve o pai, o padrasto espancava ela. Ela não conseguia ter um relacionamento sadio. Todos se acabavam. E nessa aula ela foi orar junto com o Espírito Santo. E o Espírito Santo levou ela para dentro dela. Só que levou ela na cena que ela apanhava. E mandou ela perdoar. Perdoar quem nos faz mal já é difícil, mas quem nos espanca, quem nos estrupa, quem nos abusa, ninguém quer viver essa cena de novo. Eu sei do que eu estou te falando. Ela via ele, e é tão louco isso, gente, que durante a administração ela começou a perder o ar. Assim,
que eu fui orar por ela, eu vi a marca da mão, é como se alguém estivesse enforcando ela, por de tão real que era aquilo na alma dela. E ela perdoou. E ela disse que conforme ela falou, eu te perdoo, a mão ia soltando. Eu te perdoo, a mão ia soltando. Eu te perdoo, a mão ia soltando. E ela disse que ela perdoou. Quando ela perdoou, sumiu. E ela viu que ela estava abraçada com o Espírito Santo. Ela não estava sendo enforcada. O Espírito Santo dançou com ela, abraçou ela. E depois disso, ela conseguiu ter um relacionamento sadio. Ela viveu coisas sobrenaturais com Deus. Quem aqui já assistiu o filme A Cabana? Se você não assistiu, assista, vale muito a pena. Bom, antes de assistir A Cabana, quando eu tive uma das interações que eu tive com com o que eu estou ensinando para vocês, fui orar uma vez, falei, Espírito Santo, existe algum lugar em mim que o Senhor quer conquistar, que ainda não é teu? E aí, ele me levou. Ele me levou num jardim e tinha uma árvore podre no meio do jardim. E ele disse, essa é a tua alma. Hoje você precisa arrancar essa árvore. E essa árvore Aí começou a me falar de coisas que eu passei na minha infância, de coisas que eu precisava perdoar, do meu pai, de palavras que adoeceram aquela árvore. E aí eu agarrei aquela árvore no sonho e ele disse, vem comigo. Eu saí voando com o Espírito Santo e vi um lago de fogo, parecia um vulcão. E ele diz, jogue essa árvore aí, porque essa árvore são os seus traumas, etc. Mas não tenho tempo de contar o que era a árvore, mas eram problemas com meu avô, com meu pai, e etc. Muitos já ouviram contar e sabem o que é. E ele diz, joga agora essa árvore no lago de fogo ardente, o lago do esquecimento. Eu disse, uau, agora eu entendi quando a Bíblia diz que Jesus joga os pecados no lago de esquecimento, que vai ser jogado aqui é o que vai ser esquecido. Então o inferno nada mais é que um lugar de pessoas esquecidas por Deus. Eu não quero estar lá, eu quero estar no céu. Então, eu peguei na visão essa árvore e joguei, e ela queimou. Então, o Espírito Santo me trouxe de volta para o jardim. E me deu, e eu tinha sementes, ele disse, são lágrimas. Semei, e eu semeei, e cresceu uma árvore frondosa. Ele disse, agora você tem sombra para dar nessa área, porque as pessoas que passaram por esse mesmo problema vão ser libertas a partir de ti. Bom, eu não tinha assistido o filme A Cabana, e quando eu fui assistir o filme A Cabana, exatamente assim acontece com o cara. Só não joga no lago do esquecimento. Mas o Espírito Santo manda ele arrancar uma árvore, que era ódio que ele tinha do rapaz que tinha matado a filha dele. Plantado, tirado raízes e plantado uma nova árvore. E aquilo era a alma dele, um lugar cheio de redemoinhos, assim, muito legal. Então essa aula, basicamente, eu estou te dando a chave que parece que essa semana parece que tudo é simples, né? Tem coisa que você fala, mas não é possível que era tão simples assim. É claro, a religião sempre vai complicar as coisas para tentar te arrancar dinheiro, para te fazer dependente e para ordenar sobre você. Então, se o cara te entrega coisa de mão beijada, e depois não te controla. O reino de Deus quer você livre. O reino de Deus quer você caminhando por princípios. Você obedece por honra. Você honra porque está no teu caráter, não por imposição. Então a religião não te dá, e muitos nem sabem. Agora, o que eu estou te ensinando é tudo simples. Te ensinei a ouvir Deus. Simples, um papel, uma caneta. Te ensinei a ter visão ontem. Simplesmente deixando a tua imaginação para Ele. E hoje vou te ensinar o caminho da alma. Em vez de você ir para fora, você vai para dentro. Teve uma menina que ela foi roubada da infância, porque o pai morreu, a mãe colocou ela para cuidar dos irmãos. Coitada da mãe, não tinha o que fazer, mas ela não pôde brincar de boneca. E quando ela entrou nesse lugar, o Senhor brincou de boneca com ela. E ela foi totalmente liberta. Ela conseguiu se libertar, porque ela era muito violenta. Cara, tantas coisas acontecem. Eu já vi gente ser sarada da depressão nesse exercício. Porque está amarrado em algum lugar, precisa se libertar e vai junto com o Espírito Santo. Tem gente que tem que perdoar a Deus, porque é culpa de Deus de ter levado o ente querido. Então,
Se você tem uma raiva, Deus, o Senhor tirou quem eu amava. Não. Primeiro que de Deus é a vida. Se é dele, não é nossa. Nós que temos essa possessão de que pastor Mateus é meu filho. E aí se ele morrer, aí Deus tirou ele de mim. Não, Deus pegou ele de volta. Ele não é meu, ele é de Deus. Então, você precisa conhecer as feridas que estão dentro de você. E como que você faz isso? Você vai fazer assim que terminar, se você puder, se não durante o dia. Você coloca um louvor. Vou te dar uma recomendação. Rick Pino. Você bota no Spotify ou no YouTube, se chama Rick com R-I-C-K. Pino. Depois eu mando no grupo lá quando escreve. Ele tem muitas músicas boas para você adorar, cantando, sabe, suave, doce. Porque depois eu explico para vocês por que tem que ser essa música e tem que ser música suave e doce. Porque a frequência da música determina a reação da tua alma. Você não consegue orar em intimidade, por exemplo, ouvindo Ouço galopar dos cavalos, porque são músicas de guerra. Tua alma vai ser conduzida para a guerra. Então você precisa desse assunto, uma música de intimidade, para que tua alma flua na frequência de intimidade. Você vai fechar os olhos e vai falar: Espírito Santo, eu quero me libertar. Vamos comigo nos meus lugares. Mostra para mim. Eu quero sair de lá. E ele vai te levar. Pastor, irmão, já fiz isso, já fiz 2, 3 reformatando. Meu amigo, eu faço isso semanalmente. Eu faço isso cotidianamente. Às vezes eu vou fazer uma coisa, eu sinto um bloqueio. Eu já, Espírito Santo, aonde está essa chave? Aonde eu adquiri esse medo? Aonde eu adquiri essa incerteza? Em algum lugar. Me leva lá, eu quero sair daqui. E aí ele me leva. Ele me tira de lá. E aí eu posso dizer que sou livre. E uma vez livre, você pode libertar. Ele veio para libertar os cativos, dar liberdade aos homens. Ele veio e ele vai libertar você totalmente. Amém? Então, você vai fazer o mesmo processo de ontem. Fechar seus olhos, orar, mas em vez de tentar ir para o reino dos céus, você vai para o teu reino junto com o Espírito Santo. E fala para ele: me leva nesses lugares. O pastor José disse: pastor, eu fui fazer o exercício de ouvir Deus, falar com ele, eu entrei numa visão e eu vi que aquilo era como se estivesse dentro de mim e tinha um monte de entulho. Eu disse: você precisa desentulhar os poços. E o Espírito Santo vai te ajudar. Esse é o caminho. Foi para a liberdade que ele me libertou. Exatamente quem? O Espírito Santo. Ao qual clamamos, Abba Pai. Então o Espírito Santo tem capacidade de libertar você de verdade. Não é só parar de fumar, parar de beber, parar de trair a esposa, porque isso aí o ímpio também deveria fazer. Isso é conduta moral. Eu estou falando de liberdade no Espírito. É entrar dentro e nunca mais ter problema naquela área. Então o Espírito Santo vai dar a mão para você hoje e vai caminhar com você. Chore, se derrame, dê liberdade. E ele vai te libertar totalmente. Amém? Depois, amanhã, qualquer dúvida, nós começamos a aula. Me perdoe pelo atraso, amanhã não haverá atraso. Mas o que você vai fazer basicamente é isso. Fechar os olhos, Espírito Santo, eu quero caminhar contigo dentro da minha história, dentro da minha jornada, e me libertar dos lugares que eu tenho que me libertar. Relacionamentos, traições, mentiras, traumas. Teve uma menina que numa aula dessa, é loucura, ela foi orar e ela viu ela beber. E viu a mãe tirando ela do seio e pôr a irmã. A mãe engravidou no resguardo. Olha a loucura. A menina era alérgica à lactose. É isso mesmo que fala? Eu sei que ela não podia beber leite. Nada com leite, porque ela era alérgica. Ela viu a visão. E naquele dia, beber, ela adquiriu um trauma com leite. Olha a loucura. E na visão, o Espírito Santo falou: perdoa sua mãe. Ela não queria engravidar, mas foi necessário. E ela engravidou. E você ficou como se tivesse trocado, substituído. Ela também não conseguia arrumar namorado. Resultado: quando ela voltou disso,
Ela tomou um copo de leite. Ela é lá de Fortaleza, chama Isa. Bebeu, não tem mais nada. Toma leite a vida inteira. Arrumou namorado. É loucura isso. É tão louco. É tão louco que eu... Só um segundo, Valério. Você já fala, só deixa eu concluir aqui. É tão louco que numa dessas a minha mãe saiu, ela foi trabalhar, senão ela não deixaria eu mentir. Eu entrei com o Espírito Santo falou assim, hoje eu vou te limpar de uma mentira que você acredita. Eu, o quê? Eu dizia para todo mundo que o que meu pai amava era o dinheiro, que eu nunca fui amado pelo meu pai e não fui desejado por ele. Porque quando meu pai e minha mãe separou, é como se eu começasse a contar um relacionamento meu com meu pai dali para frente e tivesse esquecido para trás. O Espírito Santo falou assim, não, vou te levar para você ver. E ele me levou, cara. Me levou quando minha mãe estava grávida. E eu me via dentro da barriga da minha mãe. E eu ouvia a voz do meu pai falando assim, e aí, meu meninão, você vai nascer, você vai jogar bola com o pai, viu? E eu vi ele, o Espírito Santo deixou eu ouvir até as bobeiras. Ele falava assim, você vai pegar as mulheres, viu? Você vai ser... Ficava falando bobeira na barriga da minha mãe. E aí eu vi eu nascendo, vi ele pegando no colo, vi meu pai brincando comigo, vi tudo que meu pai fazia. E eu voltei daquela visão, o Espírito Santo falou assim, era uma mentira, teu pai te amou, teu pai te desejou, se teve uma coisa que teu pai quis, foi você. Que eu achava que meu pai nem me queria. Era uma mentira que o diabo tinha me contado. Aí eu voltei da visão e nós estávamos no mesmo lugar, eu com a minha mãe no retiro. Chamei minha mãe, como é que foi a minha gravidez? Meu pai me desejou, foi desejado. E ela falou, o quê? Teu pai falava bobeira na minha barriga o dia inteiro pra você, mano. Se tem uma pessoa que te quis, foi teu pai. Quando ele soube que você era homem, então, meu Deus do céu, ele tirou, soltou foguete. Ele foi o primeiro a pegar você no colo. Teu pai não teve um dia que não te abraçou. Teu pai te ama, cara. Se tem uma coisa que você nunca vai poder falar, é que teu pai não te amou. E olha pra você ver, eu achava que não. Então, aquilo me libertou de uma mentira do diabo. E a nossa alma ela é sujeita a esse mundo a todo tempo. Então é um exercício que você tem que viver na vida fazendo. Porque vira ou mexe, um trauma ou outro acontece, e você não cata. Você não nota que a partir daqui você está tomando decisões erradas. Agora o Espírito Santo sonda e conhece teu coração. E ele vai querer caminhar com você e te libertar. Pois não, Valéria? Bom dia, gente. Ontem, pastor, na hora que desligou, eu fiquei aqui quietinho, continuei naquela visão. E o banco era branco, né? Eu tinha sentado no banco. Mas, de repente, o banco escureceu e virou um tanto de mão me agarrando para a cintura, porque quando eu era criança, eu sofria abuso, sabe? Fui abusada sexualmente. E isso era uma coisa, assim, muito, assim, que me prejudicou a vida inteira. Então, eu pedi para eu tentava sair do banco, o Espírito Santo me chamava e eu não conseguia sair. Aí eu peguei e pedi para esse Espírito Santo me tira daqui. Ele me tirou, me levou até no rio, que eu vi o rio. Ele me deu banho, ele passava água na minha cabeça, mas eu era criança, daquele tamanho, na visão. Eu era criança, ele me dava banho na cabeça, assim, e como se estava me limpando de tudo aquilo, né? E depois eu me transformei num peixinho e eu vi aquela água tudo escura, escura. Depois ele me tirou daquele fundo do rio e me colocou na beirada do rio com um vestido branco, só que tinha uma aliança nos meus pés. No caso, eu acho que eu entendi que era o meu casamento, sabe? Porque eu já fui casada uma vez. Só que aquela aliança me machucava, estava amarrando meus dois pés. E aí ele pegou, me trouxe um coração, me colocou assim, um coração bem vermelho no meu peito e tirou a aliança dos meus pés e jogou a aliança no rio, naquele rio escuro. Gente, e foi ontem isso, eu tive essa experiência ontem, porque, sabe, assim, eu chorei tanto, e me tirou um negócio, assim, que eu carregava, sabe, que não dá para explicar. Você nunca ia ter um casamento bem sucedido, porque você sempre se sentia abusado. Eu fui estrupado 3 vezes quando era criança. Nossa. Eu tô falando por homens. E nem vou te falar quantas vezes fui estrupado por mulheres, porque eu tinha um empregado que me estrupava todo dia. Mas por homem, mulher não é estupro. O homem era festa.
Mas hoje eu entendo que era uma senhora, porque eu era uma criança. E isso gerou BOs na minha vida, que eu fui curado na minha conversão. Isso foi interessante. Quando Jesus dançou comigo, ele me falou: hoje eu tiro as marcas das mãos que te tocaram. Hoje eu tiro a raiva e o ódio. Eu era muito violento, eu desenvolvi violência. Então, eu brigava, fui preso várias vezes por violência. Nunca bati uma mulher, mas eu tinha ódio de homem. Tinha ódio, parecia cachorro, não pode ver outro cachorro que quer morrer de se matar. Eu vivia brigando, por quê? Eu desenvolvi isso na minha infância, tinha 7 para 8 anos, como fosse o pai, era uma criança. Então eu desenvolvi isso, mas junto com o Espírito Santo, além de perdoar os opressores, eu consegui deixar para trás aquela história, me lavei também no rio. E cara, hoje eu sou um pai excelente, minhas filhas me amam, sou um exímio marido. Eu não sou um marido perfeito, mas eu chego bem perto, porque eu sei como é. Cara, mas é orgulhoso, não, é convicto. Eu sei, eu cumpro o papel de sacerdote, provedor. Minha casa é provida, protegida. Por quê? Porque Deus me curou. E se eu tivesse todo ferido, violento, eu ia quebrar toda a casa. Eu brigava antes, quando me conhecia na área, antes de ser liberto, eu brigava, eu quebrava a casa inteira. Nunca bati numa mulher, mas eu quebrava, só na minha irmã. Minha irmã me puxou o cor nela. Quando eu era criança, nós se matávamos. Mas aí não conta, né? Irmã não conta. Até hoje ela fala, nossa, mas nós brigava, né? Não podia sair a mãe de perto. Pau comigo. Coisa de irmão. Agora, nunca relei numa mulher. Meu pai sempre me ensinou isso. Mas eu quebrava tudo. Saía pra rua pra arrumar briga. Eu ia pra festa pra brigar. Por quê? Eu tinha que extravasar aquela dor. Eu queria que alguém fosse punido. Então, eu fazia isso. E o Espírito Santo ajudou eu. Agora, tem gente que gasta milhares de reais num psicólogo, nada contra, pelo amor de Deus. Tem que ir mesmo, está doente nas emoções, vai no psicólogo. Mas eu estou te dando um caminho com quem te conhece, aonde psicólogo nenhum conhece, aonde nem você sabe, e pode mudar. Mudar a realidade. Cara, é que minha esposa está dormindo. Se ela tivesse acordado, ela tem tanta experiência nessa área. Porque a história da minha esposa é uma história de muita violência, morte, abandono. Ela passou por muito isso. E como o Espírito Santo livrou ela de tudo. Cara, tem um testemunho dela que é lindo, porque ela foi colocada para adoção, a mãe dela não queria ela, o vô dela sequestrou ela no hospital e fugiu, igual cena de novela. O vô entrou, arrumou uma briga, a tia pegou ela e fugiu com ela no hospital para ela não ser adotada pela família que estava esperando. O vô dela chegou a ser preso. E por causa disso, o vô dela colocou um apelido nela, Nayara Nossa, porque já que a mãe não quis, é nossa. E um dia ela disse que ela entra na visão e escuta assim, Deus, ó, a Nayara Nossa chegou. Aí a Nayara Nossa chegou. Ela falou, ai Deus, que isso? Não, você é a Nayara Nossa, não foi teu avô, fui eu. Porque eu te abracei, você sabe qual foi o primeiro dia? O dia que você nasceu. Você olhou nos meus olhos. Eu te abracei, eu te segurei. Você era minha já. Cara, a Nayara teria todos os motivos para não conseguir ver Deus como pai. Mas eu conheço poucas pessoas na Terra que têm intimidade com o Espírito Santo igual a minha esposa. Porque de tanto que ela se move com ele, de tanto que, sabe assim, traumas, as coisas que ela poderia ter, não tem, porque o Espírito Santo foi lá e supriu aquela carência. Ela passou por abusos, violência doméstica, abandono, e venceu. Então não importa o que você passou, se você está nessa aula, é porque Jesus quer te curar e te tirar desse lugar. Amém? Passei 15 minutos, cheguei atrasado também, amanhã nós chega na hora. A Isabela mexe no meu bendito meu iPad e deixa sem carregar. Aí não me fala nada. E eu acordo, cadê? Tenho vontade de matar ela. Mas amém. Amém, gente? Então faça o exercício hoje. Se puder agora, você que tiver tempo, desligue a live aqui agora, bote um louvor e vai. Sem pressa. O Espírito Santo vai te ajudar, assim como ontem, sem saber de nada, a Valéria já foi liberta de dores.
E vai, a partir de agora, entrar em novos níveis de intimidade com Deus e com pessoas. Deus vai sempre curar você para Ele e para, através dele, revelar Ele. Então, não existe intimidade sem essas coisas. Eu vou mandar o nome do... O louvor que eu estou ouvindo aqui agora chama THE, né? The Altar Sensation, né? Rick Pino. Então, muito bom. O Jack Baker. É que o Jack Baker é mais difícil de escrever. O Rick Pino é um gordinho bem conhecido. Só colocar Rick Pino. Tem várias músicas dele. Tem o Your Presence, na sua presença. Cara, maravilhoso. São louvores de meditação. Ele vai cantando para Deus, você vai, eita glória. É o que eu ouço aqui enquanto eu estou fazendo as lives. É que vocês não ouvem, que o aplicativo do Meet ele não capta o som da música. Antes captava, hoje não capta mais. Tá joia? Vai lá, faça uns exercícios. E amanhã, Tá dando pra ouvir provavelmente, sim, eu vou pai. ter reunião. Hã? Dá para ouvir? Dá pra ouvir Oxe, eu sim. achei que vocês não ouviam o que eu estou ouvindo. Vocês estão ouvindo isso aqui? Sim, Dá dá para pra ouvir ouvir. sim, pastor. Dá sim. A gente Que está bom. ouvindo bastante. Eu não sabia, porque teve uma época que eu não ouvia mais. Eu meto de música aqui, às vezes alta, achando que vocês não estão ouvindo. Ainda bem que eu não coloquei forte, né? Não É que mais fácil quando o senhor tá falando, corta o áudio da música, né? Aí quando o senhor não tá falando, aí sabe. Essa música aqui, ó, dele, ABBA. Nossa, essa música é pra morrer de amor. Que é a mesma. Não tá ouvindo direitinho, vai ser, tá bom. É a música que a Laura Sogueles regravou, né? ABBA, eu preciso de ti. Laura Sogueles, pra quem gosta de português, é uma boa música pra fazer esse tipo de exercício, né? Mas tem que tomar cuidado, porque se você colocar Ana Mendes, por exemplo, você fecha os olhos, você entra dentro do inferno. Que a mulher só faz batalha espiritual, é 2 minutos, já vê demônio, cavalo, correndo, espada. O tipo de música interfere no que você vai fazer. Uma hora eu te dou aula só sobre isso, que é música na Bíblia, como funciona, como os homens de Deus se conectavam através da música, por que Eliseu pede um músico para profetizar. O mundo espiritual é muito extenso. Nós vamos ficar aqui no beabazinho. Vocês estão aprendendo o beabá de vida no Espírito. Se amanhã eu não tiver reunião com o pastor, eu entro. Se não, eu vou deixar uma aula para o pastor Matheus dar amanhã. Se eu tiver reunião com o meu pastor nesse horário. Aí, sexta-feira. Alguém ouvindo o áudio. Mas aí, sexta-feira, a gente conclui essa primeira questão. Aí, eu vou concluir sobre ouvir Deus essa semana. E amanhã, semana que vem, eu falo sobre intimidade, na quesito adoração. Adoração, como... Porque a gente pensa que adoração é só música, não é? E como adorar a Deus, como desenvolver intimidade. Aí eu vou te ensinar sobre Yada, a palavra Yada, e as 5 formas de se conhecer a Deus, de adorar a Deus. Vou te ensinar sobre conhecer e prosseguir e conhecer. Aí, vamos que vamos. Semana que vem promete. Tá joia? Ótimo dia para vocês, os amo. Valeu!